Dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. A gente começa, como de costume, olhando primeiro para o cenário local. A gente teve uma semana onde o Ibovespa fechou em alta de 0,39%, cotado aí aos 130.500 pontos, aproximadamente. O foco da semana continuou sendo a questão fiscal aqui no país. A gente teve no início da semana notícias foram ventiladas a respeito de uma potencial revisão de despesas do governo, né, uma revisão a menor, e a gente viu a Bolsa performando bem no início da semana, mas, porém, logo depois os ativos foram pressionados após uma nova notícia de uma proposta para um novo tratamento de empresas estatais dependentes da União, que abriria, então, espaço para um limite de gastos, né? A gente viu, com isso, o índice fechando a semana levemente positivo. Acho que olhando para as ações que compõem o Ibovespa, um destaque bem interessante foram as ações do setor frigorífico, principalmente a Marfrig, que subiu 14,6% na semana, após uma expectativa positiva com relação aos resultados do terceiro trimestre de 2024 para todo o setor de frigoríficos, né? E também após Goldman Sachs dar recomendação de compra para as ações. Na ponta negativa, a gente viu as ações de petróleo sofrendo um pouco mais, as ações da PetroRecôncavo foi o destaque de baixa, caindo 6% na semana, seguindo aí a queda do preço do petróleo Brent na semana, recuando aproximadamente 7,5%. Tá. No cenário internacional, a gente viu nos Estados Unidos, a gente está em meio à temporada de resultados do terceiro trimestre nos Estados Unidos. Os resultados têm sido bem sólidos até o momento. A gente já teve 72 empresas do S&P 500 reportando resultados. Dessas, 76% superaram as estimativas de lucro por ação, uma surpresa positiva de 6,2%, segundo dados da Bloomberg. Tá? Ainda no cenário internacional, a gente viu a China divulgando uma série de dados de atividade econômica que, no geral, vieram acima das expectativas, porém, o PIB ainda permanece com uma expectativa de crescimento abaixo da meta dos 5% do governo chinês. Voltando para o Brasil, olhando o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX voltou a fechar a semana em alta, subiu 0,60 na semana passada. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX apresentando um desempenho médio de 0,40% na semana, e os FIIs de tijolo tiveram um desempenho médio acima de 0,60% na semana. E na parte de moedas, mais uma vez a gente viu o dólar apresentar uma forte alta frente aos seus pares. Contra o real, o dólar avançou 1,44% na semana e fechou próximo aí dos 5,70, né, 5,69 para ser mais exato. E o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também fechou em alta, subiu 0,53% na semana. E acho que o destaque aqui na parte de moedas, a gente olha as criptomoedas, a gente viu um forte rally na semana passada, movimentado principalmente por um aumento expressivo de entrada de recursos via ETFs, tá? Os ETFs de Bitcoin na semana passada registraram um saldo líquido positivo de quase 2 bilhões de dólares, número extremamente expressivo. Aí a gente viu então a moeda subindo mais de 9% na semana e puxando todas as demais criptos, né? O Ethereum também subiu aí mais de 9% na semana, e os analistas apontando para mais altas aí até o final do ano, tá? Bom, vou convidar agora o Matheus Ogata a comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão, bom dia. Bom, novamente, mais uma semana aí, a gente teve as altas em todos os vértices aí do DI Futuro, e como consequência aí, o Tesouro Direto, a gente bateu novos recordes de taxa, tá? Só para fins exemplificativos, no vértice 35, na Ambima, a gente está tendo uma taxa de 6,69, né? IPCA mais 6,69. Na NTNB 60, a gente está pegando uma taxa de IPCA mais 6,67. Só lembrando que essa é a taxa, digamos assim, careca, né? Sem spread. Mas já dá uma noção do nível de taxa que a gente está tendo, né? Muito alta mesmo, em determinados vértices um pouco mais curtos, né? Por exemplo, o 28, a gente está pegando IPCA mais 6,8. O que chama atenção realmente foi a questão fiscal, né? Como o Gustavão bem comentou. A gente teve algumas falas aí do governo que desagradaram bastante, né? A gente tinha uma expectativa aí que
fosse acalmar um pouco os ânimos, mas acabou desagradando, acabou saindo pela culatra, infelizmente, as falas dessa semana, e com isso a gente já tem algumas projeções agora da gente chegar em 82,4, né, a dívida pública do governo em percentual do PIB. E isso são níveis praticamente de pandemia. E aí não teve jeito, né, o mercado acabou azedando um pouco aí em relação ao day futuro, a gente acabou tendo essas altas aí um pouco mais generalistas aí em todos os vértices. Mas enfim, né, uma oportunidade de compra aí na parte dos títulos públicos, né. Para a semana a gente tem uma semana um pouco mais esvaziada em termos de eventos, né, não tem muitas coisas, tem a divulgação do IPCA, mas também tem o FMI, né, o Banco Mundial, que vai realizar aí, vai reunir alguns líderes globais lá, mas de qualquer maneira seria isso, tá, Gustavão?